pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um episódio da série Mulheres da Bíblia, isso mesmo. Eu espero muito que vocês estejam gostando, quero agradecer quem tá dando os feedbacks aí, quem tá gostando, quem tá comentando, muito obrigada, a ajuda de vocês é muito importante, o feedback de vocês é muito importante. Bom, e hoje é o terceiro episódio, como eu falei pra vocês, e eu vim falar sobre Agar. Como semana passada eu falei sobre Abraão e Sara, né, falando ali, dando a importância de Sara, o que Sara fez, como que ela reagiu, eu vim falar sobre Agar essa semana porque Agar não deixa de fazer parte da história dos dois, de Abraão e Sara. Ela era uma escrava e concubina de Sara. Como assim, Paula? Bom, nós sabemos que naquela época era autorizado o homem se casar, né, com mais de uma mulher, mas tinha ali a mulher principal, né, que era, vamos dizer, a legítima, e tinha aquela meio do escanteio, que era uma escrava que trabalhava ali na casa e tal, se fosse necessário e se a mulher quisesse, a mulher legítima quisesse, ela poderia pedir, né, para que o seu marido ficasse então com essa concubina. E foi isso que Sara fez. Antes da promessa se cumprir, antes dela sonhar em saber que seria mãe, porque até então ela acreditava que não seria, né? Porque o veredito e a sua situação atual. Então, o que acontece? Sara, ela pede, né, para que os dois tenham relações ali, para que o filho que eles tivessem fosse tipo uma descendência de Sara, uma herança ali de Sara, e que ela meio que deixasse a sua honra naquele lugar, porque sabemos que naquela época uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada sem honra, ela era muito julgada naquela época ali pelo fato de não dar filhos ou às vezes de não ter filhos e não poder ter filhos também. Ela era julgada, não importava a causa, mas o simples fato dela não ter filho era uma causa de julgamento. Então, o que acontece? Abraão se relaciona com essa serva, com essa concubina, e ela gera um filho. Agar gera um filho chamado Ismael. Só que acontece muitas provocações entre Sara e Agar. As duas viram um pé de guerra, um pé de briga dentro da mesma casa. Imagina para Abraão suportar isso. Sabe, a escolha de Sara mudou totalmente, né? Não que Ismael e Agar não tenham a sua importância. Ismael também foi uma pessoa muito importante na Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas acontece que as escolhas de Sara foram muito precipitadas, sabe? E na maioria das vezes a gente se precipita. Só que aqui eu não quero dar ênfase muito a Sara, porque nós estamos falando de Agar. Pensem comigo, Agar era a segunda opção. Então ela era uma mulher que foi escolhida porque não tinha jeito. Sara não tá dando filho, então vai você porque você tá servindo. Era como se me procurou porque precisou e não porque me amava. Então vamos pensar a rejeição que Agar sentiu enquanto a isso. Então o que acontece? A Agar pega essa rejeição e transforma em uma vantagem sobre Sara. Porque a partir de Agar gerar um filho, ela podia jogar aquilo ali na cara de Sara. Olha, eu tô gerando e você não tá. Eu tenho um filho e você não tem. Então é aquela história. E aí acontece essas brigas, essas discussões, algo assim insuportável. Então foi por sugestão de Sara, né, que a sua escrava Agar foi entregue para Abraão como sua concubina, já falamos sobre isso, com o propósito de através dela dar um filho ao seu esposo, alcançando dessa forma o cumprimento da promessa feita por Deus a ele.
Agar, por sua vez, sentiu-se lisonjeada ao assumir sua nova posição, tornando-se orgulhosa e presunçosa, menosprezando a sua senhora e tratando-a com arrogância e desprezo. Então, o que a gente pensa? Quando ela sobe ali um pouquinho, quando ela assume essa posição, Agar, ela fica orgulhosa, ela fica arrogante. Poxa, agora eu tenho um motivo, né, para discutir com ela, para desprezar. Então, ela era serva e agora ela assume essa posição, meio que ela achou que tinha o direito de desprezar a sua senhora, vamos dizer, a sua governanta ali. Então, começa essa briga incansável. Vamos continuar. A rivalidade entre elas se acendeu a tal ponto que Sara procurou banir sua concorrente com dura perseguição. A aflita Agar teve que fugir de casa por não suportar mais a aspereza e até mesmo os castigos físicos que sua própria insolência provocava. Então, eu não sei se eu falei, acho que eu não falei para vocês. Essa história se encontra lá em Gênesis 16, os versículos 1 a 16. Então, olha isso para vocês verem. Muitas das vezes, nós mulheres somos imaturas para resolver certas situações. Porque o que era para elas ter feito? Era para as duas ter sentado, terem conversado. Aliás, até porque tinha um filho ali na história. Poxa, ela estava gerando, ela tinha um filho, Ismael. E acontece essa briga e a melhor alternativa que a Agar acha é de fugir. Então ela vai para o deserto. Ela vai caminhando ali e ela sofre uma repreensão muito grande. Então Agar, ela foi conhecida como aquela mulher, aquela que foge. Porque ao invés de enfrentar e resolver aquele problema, ela preferiu fugir. E muitas das vezes com a gente é assim. Nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por situações ao qual a gente foge. Eu não quero lidar mais com isso aqui. Eu não quero mais isso daqui, então eu vou fugir disso aqui, ao invés de eu pegar e resolver. Ou então eu guardo aquilo ali numa caixa, eu guardo aquilo ali em algum lugar da minha mente e eu não quero falar sobre aquilo. Eu não quero lembrar disso, eu não quero lidar com isso. Mas quanto mais eu fujo de algo, mais aquilo sobrevém até mim. Se você não lida com a situação agora, enquanto ela está pequena, isso vira um problema muito grande. Então, se algo te magoou, senta, conversa com a pessoa, fala. Se você está batendo de frente, às vezes você quer vencer na força do grito ou na força do seu braço, isso não vai resolver nada. Agressão, falta de educação só fazem piorar as coisas e não resolve nada. Pelo contrário, tira todo o direito que nós temos sobre alguma coisa. Então, senta para conversar, seja sensata, seja mulher sábia, seja uma mulher que edifica a sua casa e fale o que está acontecendo. Não seja uma mulher que foge daquilo que você está sentindo e vai guardando tudo para si. Porque uma hora você vai explodir e aí o trem vai ser feio. É melhor resolver agora, enquanto ainda é pouca coisa, enquanto ainda é algo pequeno, do que você deixar isso se agravar. Então, vocês percebem a gravidade disso? Então, vamos continuar. No deserto, para onde fugiu, cansada e angustiada pela incerteza do futuro, Agar ouviu a voz de um anjo, ordenando que voltasse para sua senhora. Tal ordem a fazia lembrar de sua posição de serva e das obrigações nela subtendidas, levando-a a compreender que ela mesma era causadora de seu sofrimento e dor. Contudo, naquela ordem havia também uma mensagem de misericórdia, de consolo e de esperança, pois a promessa de Deus para ela dizia que o filho que carregava em seu ventre se tornaria pai de uma grande nação. Então, olha isso para vocês verem, né? A Agar, ela lembrou
do que ela seria submetida se ela voltasse, né? Ela não ia estar em uma posição de senhor, ela simplesmente foi escolhida ali para gerar aquele filho. Mas esse anjo veio como um acalento para ela, como uma voz de calmaria, porque aquilo que ela estava gerando também seria bênção. Ismael seria pai de uma grande nação. Também tinha promessa para a vida dele ali. Porque estava no percurso, né? Não, mas como Sara fez isso, aquela criança que estava vindo não tinha culpa de nada. Então, também haveria bênção sobre a vida dela. Também haveria bênção sobre a vida da mãe, sobre a vida de Agar. Então, nem tudo está perdido, sabe? Eu sei que por mais que nós tomamos decisões erradas, existe uma solução. E existe algo que nós podemos fazer com aquilo ali. O Senhor, Ele molda a gente conforme o tempo vai passando. E por mais que a gente tomou uma decisão errada, às vezes algo que era para acontecer atrás, às vezes Ele nos ensina alguma coisa, mas o Senhor, Ele vai abençoar também. Não estou falando que vai abençoar os seus erros, tá? Eu tô falando aqui que Ele vai abençoar o seu caminho e as suas escolhas dali pra frente. Tem como você recomeçar, tem como você arrepender e começar de outra maneira. Eu imagino não, tenho certeza que Sara aprendeu a lição. Imagina ela quando tem Isaac. Quando ela tem Isaac, eu vou falar pra vocês, com certeza ela se arrependeu, porque ela pensou, nossa, Deus falou que eu ia gerar e eu gerei mesmo, né? E aí, agora eu fiz tudo aquilo, mas não era necessário, porque o Senhor estava preparando o meu. Mas, enfim, os desvios da vida, né? Quero falar com vocês sobre isso. É desagradável a gente ter que tomar um desvio quando numa viagem a estrada principal está bloqueada por causa de obras, de algum acidente ou por deslizamento de terra. O desvio geralmente atrasa a viagem e a estrada secundária nunca é boa como a principal. Agar foi o atalho que Abraão e Sara tomaram na estrada da vida para desviar da barreira da esterilidade de Sara. Então, Sara também fugiu daquilo ali, né? Ai, esquece a minha esterilidade, fica com a serva e aí a gente vai ter esse filho. O desvio causou-lhes muitos transtornos e até hoje a estrada não está bem asfaltada, pois o conflito árabe-israelense preocupa o mundo inteiro. Na estrada da vida, não procure atalhos, antes siga a estrada principal, que é Cristo Jesus. Leia João 14,6 e você chegará sã e salva ao seu destino, que é o céu. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes tem algo assim projetado para nós e a gente foge daquilo ali. Com uma escolha, com uma decisão, a gente pode estragar tudo, né? Então, a gente tem que estar direcionado. Então, você percebe que no capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E aí, no 16, tem Agar e Ismael. Então, olha para vocês ver, o Senhor faz a promessa para Sara e Sara toma essa atitude. Aqui a gente não sabe mais ou menos quanto tempo foi isso, né? Mas se nós sabemos que Sara iria gerar no outro ano, então olha para vocês verem, né? Pode ser que ela tenha pedido antes, né, que a serva ficasse com Abraão. Mas como a Bíblia traz esse capítulo depois, eu vou acreditar que Sara já sabia da promessa e mesmo assim tomou esse caminho. Mas enfim, Deus foi misericordioso, foi bondoso, né? Sara se arrependeu, contemplou ali da sua promessa, da sua bênção, e é isso. E Agar, o que eu quero falar para vocês de Agar, não fuja das escolhas, não fuja das consequências, não fuja daquilo que você precisa lidar. Uma hora ou outra você vai ter que lidar com isso aí. E às vezes você tá levando isso para frente. Mas senta e lida com isso.
Lida com esse dilema porque você vai ver a paz que vai estar no seu coração. Porque você vai perceber que você fez a escolha certa. É resolver, é sentar, é conversar, é dialogar. Coisa que a Agar não fez. A Agar preferiu fugir. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo. Tchau!